Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tudo à sua volta pode mudar, porém Deus nunca vai te abandonar ou te deixar sozinho. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de tudo aquilo que não vem de Ti. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo, para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que Tu és. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos, nós Te amamos, pois somente Tu é o nosso Deus. Uma coisa que a gente precisa perceber, e ainda que a gente aceite ou não, é que o futuro, muitas vezes, ele é incerto. Então, talvez coisas que a gente planejou ou imaginou há muito tempo atrás, muitas dessas coisas, elas nunca aconteçam. E talvez coisas que a gente nunca achou que seriam possíveis, hoje é. Então não tem como a gente começar a construir um sonho querendo determinar o que é possível ou não, o que pode ou não pode acontecer. Só que no meio dessas reviravoltas, às vezes tem coisa que elas acabam nos pegando de surpresa. Coisas essas que muitas vezes acabam nos entristecendo, coisas que às vezes nos surpreendem, coisas que às vezes faz a gente perder o nosso chão. E naquele momento você muitas vezes começa a se questionar: aonde está Deus? Por que aquilo aconteceu na sua vida? Se você merecia aquilo ou não. A gente tem um costume feio de cobrar o amor que a gente deu para as pessoas. Então é como se o amor que a gente desse fosse uma dívida. O tempo gasto com o outro fosse um contrato. E nada disso é verdade. O amor que a gente dá, ele vem de Deus, nem nosso é. Então eu não tenho o direito de cobrar da outra pessoa. Essa dívida de amor, ela não existe, ela já foi paga. Só que nós precisamos sempre ter uma coisa dentro do nosso coração, que ainda que tudo mude, que tudo saia do controle, que tudo esteja fora dos nossos planos, que a gente acredite que já não suporta mais, ou que nada vai mais dar certo, que é impossível se passar por aquilo, quando Deus ele está no nosso meio, quando Deus ele está dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos, existe algo muito maior que nós acontecendo. Por quê? Lá em Deuteronômio 31:8, a palavra de Deus ela diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Quando a gente coloca toda a nossa esperança em Deus, Deus ele vai à nossa frente. Então já não existe mais medo. Por quê? Porque é o Senhor que está guerreando ao meu lado. Qualquer arma, qualquer batalha, com Deus a gente viu que é outro tipo de batalha, vamos dizer assim. Com Deus a vitória está do lado de quem Deus está. Não do lado de quem é mais preparado, não do lado de quem tem mais força. Não, por quê? Porque o poder está do lado de Deus. E Ele determina o que Ele quer, como Ele quer, para quem Ele quer. Então já não é como nós que medimos o que a gente acha que é certo ou errado, justo ou injusto. Para Deus, dentro da sabedoria dEle, Ele define isso dentro dos planos que Ele tem. E é curioso que na palavra também diz: nunca o abandonará. Muitas vezes quando as pessoas têm os seus interesses que não são satisfeitos, elas acabam abandonando. Não é à toa que muitas pessoas, quando elas perdem tudo, elas perdem os amigos juntos, porque elas já não têm mais nada para oferecer. E aí ela acaba entrando num estado de questionamento muito maior, porque onde está aquele amor que ela achava que sentia? Onde está aqueles que fariam tudo para estar do lado dela? Mas não era por ela, era pelo que ela podia oferecer. Deus também diz: não tenha medo, porque muitas vezes quando a gente está sozinho e a batalha é muito grande, certamente que a gente vai começar a questionar se nós somos capazes.
se aquilo ali realmente é possível ou não, se no fim eu vou conseguir ou não, se eu vou dar conta ou não. E talvez esses pensamentos, eles acabam me desanimando. E Deus diz, olha, não desanime, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu vou à sua frente. Não desanime, e eu não vou te deixar. Ainda que todos te deixem, ainda que os outros te abandonem, eu não vou te deixar. E hoje aconteceu algo que, para mim, assim, chamou muito a minha atenção. Eu tenho o hábito de tomar de manhã um Tafumém, que é uma bebida que as pessoas mais antigas elas vão conhecer, que é como se fosse uma água com gosto de vitamina, assim, vamos dizer. E eu tenho o costume de toda manhã tomar. E hoje eu abri a geladeira e ele não tinha. E eu fechei a geladeira. E me deu um sentimento que talvez eu não tivesse percebido se não fosse a ausência dele. Quantas vezes eu não abri a geladeira e ele estava lá. E eu não agradeci por eu abrir e ele estar lá. Agora, o dia que eu abri e ele não estava, eu achei que eu poderia me sentir no direito de ficar triste, ou de cobrar, ou de ficar chateado. Então percebe que às vezes com Deus, quantas vezes as coisas não estão acontecendo tudo muito bem, e eu não dou a menor bola, mas a partir do momento que as coisas saem da forma que eu acho que elas têm que estar, eu me acho no direito de querer reclamar do Senhor, de querer achar que as coisas não estão bem. Lá em João 16, versículo 32, tem a cena da crucificação. E tem um entendimento que nem sempre a gente tinha sobre Jesus estar sozinho. Todo mundo abandonou ele. Só que olha que coisa curiosa. Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Percebe que ainda que as pessoas não estivessem perto de Jesus, Deus não abandonou. Então, ainda que, vamos tentar passar esse exemplo da geladeira para a nossa vida, quantas vezes não teve alguém, você abriu essa geladeira e aquela pessoa ela sempre esteve lá por você, sempre gastando tempo com você, sempre cuidando, sempre te ouvindo, muitas vezes recebendo coisas que ela não merecia, te ajudando, te fortalecendo, te consolando, te incentivando. E de repente você abre essa porta e essa pessoa não está mais lá. Qual sentimento você teria? É o mesmo que eu tive de, poxa vida, poderia ter mais um, né? Não tem mais nenhum. Ou, quantas vezes eu abri essa porta e não agradeci ao Senhor por aquilo que eu já tinha, por aquilo que era meu. Nós temos que aprender que esse sentimento de reconhecimento, de gratidão, ele é necessário. Cada vez que algo bom acontecer na nossa vida, cada vez que eu abrir a porta dessa geladeira e eu encontrar o que eu quero, eu tenho que louvar o Senhor. Eu tenho que agradecer ao Senhor. E muitas vezes eu poderia estar ali triste por eu não ter aquilo que eu tinha, não agradecer ao Senhor. Só que Deus me disse algo muito maior. Depois que eu parei para pensar nisso e fiquei pensando sobre ter, não ter, tomar e não tomar, Cristo me disse uma coisa: foca na missão. Não se distraia com as coisas à sua volta. Isso daí não é o essencial. Por mais que você goste, não é o essencial. Foca na missão. Foca naquilo que eu pedi para você. Então talvez nós estamos nos distraindo com outras questões no momento presente que não vai mudar nada. Dentro do nosso propósito, elas não fazem parte. Então talvez nós estamos construindo um problema que não existe por algo que não é necessário. E quantas vezes nós não fazemos isso? Por causa de uma dívida, fazemos outras dívidas e mais dívidas e mais dívidas. A hora que você vê, você já não consegue pagar mais nenhuma. Sempre a gente acha que a solução é piorar as coisas. Essa mania de querer agir. Às vezes, o não agir é agir. Às vezes, o saber esperar é o momento. Às vezes, é conseguir entender, é planejar melhor. É saber realmente agradecer.
A gente percebe o valor das pessoas pelo tamanho da dor que a ausência delas causa. Vamos dar outro exemplo para vocês. Tem muitas pessoas, eu acredito, que já criaram o hábito de ouvir o áudio. Então, todos os dias, em um dado momento, quando está indo para o carro, está indo para algum lugar, elas simplesmente param e escutam. Agora, pensa que não tivesse mais. Amanhã você vai chegar e vai procurar e não vai encontrar. E aí eu vou no outro dia, eu vou procurar e eu não vou encontrar. Percebe? Você, de alguma forma, daqui a um dado momento, ia tentar encontrar outra coisa para colocar no lugar. Mas quantas vezes você não teve ele lá e não sabia o valor que ele tinha? E quantas vezes não é esse mesmo equívoco que a gente comete com as pessoas? De não saber o valor que elas têm dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Muitas vezes não poder dar um obrigado. Pessoas que têm se dedicado e gastado tempo. Sabe, diversas vezes tem pessoas que vêm praticamente todos os dias no comentário. Nem sempre eu posso, vamos dizer assim, falar ou conversar, mas eu dou uma curtida, dou alguma coisa. Mas pode ter uma certeza, ainda que no meu silêncio, vocês me dão força para sempre estar continuando. Eu não faço isso pelos comentários nem nada, mas eu sei que se pelo menos tiver uma pessoa ali que de alguma forma eu puder estar ajudando, que de alguma forma eu puder fazer ser sentida a minha ausência, a minha vida já valeu a pena. Quantos não morrem ou quantos não deixam de participar da nossa vida e não fazem nem falta? Agora tem pessoas que elas simplesmente deixam um buraco. Por quê? Porque aonde existe amor, existe verdade. Aonde existe amor, existe Deus. Só que acima de todas as coisas, cada um de nós tem uma missão. E nós não podemos parar. Ainda que eu não tomei a minha bebida que eu gostaria de ter tomado por hábito, eu tenho que continuar. Então muitas vezes a gente vai caminhar ainda com fome, ainda em pedaços, ainda que a geladeira estiver vazia, ainda que tiver, nós vamos ter que continuar. Não vai ser isso que vai parar o nosso louvor. Toda vez que a gente reclama no meio da nossa missão, Deus ele diminui a missão. Toda vez que a gente louva a Deus no meio da dificuldade, Deus aumenta ainda mais a nossa missão. Então se você quer que as coisas aumentem, ao invés de reclamar, comece a agradecer, comece a louvar, comece a adorar, sabe? Comece a colocar Deus num lugar que Ele merece estar, acima de tudo, acima de todos, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer vontade, acima de qualquer coisa. Sabe? Coloca Deus onde Ele merece estar. Eu vejo muita gente falar sobre inteligência artificial. Eu acredito em inteligência divina, sabedoria. Essa um computador não pode reproduzir. Ele não aprende. Essa é feita de amor. Essa é feita de adoração. E é com essa linguagem que Deus sempre me toca. E é com esses pensamentos que sempre Deus me consola. Se uma coisa que eu aprendi é que quando eu deixo Deus cuidar de mim, Ele cuida. Quando eu quero ficar questionando a vida, não tem como Ele cuidar, eu já estou sendo juiz. Eu sei que o amor, ele vale muito mais que qualquer tipo de julgamento ou reclamação. Cada um tem direito a escolher, a errar e a fazer. Só que uma coisa é fato, ainda que ninguém te escolha, Deus te escolheu. Ainda que na sua percepção você está sozinho, Deus não te abandonou. Então talvez quando você realocar as coisas, deixar cada coisa no seu lugar, ainda que você se relacione com alguém, Deus em primeiro lugar, não tem mais ninguém perto, Deus continua lá. Não estou sozinho nunca, porque o Senhor está comigo. E Jesus, ele trata Deus de uma forma tão carinhosa, né? O Pai. Deus é Pai. Deus é Pai. E com isso nós nos sentimos parte de uma família. E às vezes nós temos questionado que a nossa família é isso, que a família é daquilo, que podia a família é isso. E você tem uma família. Quantas vezes você já disse que Deus é Pai? Chamou Deus de Paizinho. Paizinho. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Então não se preocupa, não tenha medo, não desanime. Isso não sou eu que estou falando, isso está na Bíblia. Você crê? Se você crê,
É só viver. É só sair desse estado que você se aprisionou. Talvez por insistir nas coisas erradas, por acreditar nas coisas erradas. Agora a gente só descobre as coisas com o tempo. Quem tá certo, quem tá errado. Quem vive culpando alguma coisa. Olha, eu não sou feliz por causa disso. Porque se isso acontecesse, eu seria feliz. A partir do momento que aquilo acontece e você descobre que a felicidade ela não estava ligada àquilo, aí fica frustrante. Porque nem sempre a gente pode voltar atrás. Nem sempre que a gente deixa algo no meio do caminho, a gente já caminhou tanto que a gente pode voltar atrás. Nem sempre. Nem sempre. Então, agradeça cada vez que você abrir uma geladeira e tiver algo que você gosta, que você possa comer. Os dias que não tiver, lembra dos dias que teve e agradece a Deus. Porque reclamar não tem espaço na nossa vida. As portas só serão abertas para aqueles que merecerem, para aqueles que entenderem o valor das pequenas coisas. E cada coisa conta. Cada acontecimento da nossa vida conta. Quando você abrir a geladeira e não tiver lá dentro, pode ser um emprego que não deu certo, pode ser o filho que você perdeu, pode ser o relacionamento que acabou, pode ser N coisas, pode ser uma vozinha que você já não pode mais abraçar, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo. Mas eu tenho que olhar para trás e entender quantas as vezes eu não abri e ele estava lá. Quantas vezes eu não pude ter essa sensação e agradecer a Deus por isso. Porque o porvir, como nós já começamos a nossa conversa, eu não tenho o poder de saber o que vai acontecer. Então cabe a mim amar e ser obediente, confiar em Deus e saber que Ele não vai me deixar sozinho, ainda que todos me deixem. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o Deus em quem eu confio, é a minha cidadela, sobre as suas asas eu faço um refúgio. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo ronde a sua vida, transforme o seu coração, abra a sua cabeça, que você possa realmente entender essa mensagem, refletir sobre a sua vida e o mais importante, tentar ser melhor, tentar amar, tentar deixar Jesus te curar. Jesus está mais presente em você. Não tem nada de errado na gente querer sonhar. Só que a gente não pode esquecer do que nos levou a poder chegar até esse sonho. Tudo faz parte, tudo é importante. No reino de Deus não existe prisão, existe liberdade. E a liberdade e a verdade que realmente nos conduzem a esse caminho. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém.